Mais uma prisão da ilusão, matrix, pessoal, de difícil percepção. Por meio das pessoas que passaram por minha vida, pude me perceber e perceber que cada uma delas, cada ser, foi um portal de acesso a mim mesma, cada um me revelando e me mostrando o que eu experimentava nesta dimensão. A partir delas, fui me reconhecendo e me transformando, e através de cada alma, reconheço hoje o sagrado que eu sou. Vinha experimentando até hoje a energia do inconformismo, não o inconformismo com a minha vida ou experiência, mas eu era totalmente inconformada com a maneira como as pessoas viviam. Esta foi a minha maior ilusão, acreditar que as pessoas sofriam com suas vidas. Descobri que a inconsciência não traz sofrimento, pois já bem definido no plano kármico, tudo é o que é. Entendi agora porque as pessoas viveram tanto tempo em suas gaiolas emocionais, sem perceberem as prisões. E isso incomodava mais a mim do que a elas. Vivi por muito tempo o ápice do inconformismo, principalmente com as mulheres que não se respeitavam nas relações conjugais. Depois, não me conformava com as vítimas e coitadas, e mais inconformada ainda eu ficava com as relações de barganha. Esse inconformismo criava em mim uma espécie de força para mostrar um caminho de liberdade. Demorei até ontem para entender que as pessoas não querem a liberdade. O que elas querem e precisam é viver a experiência e pronto. Durante um tempo, é como se eu tivesse sido uma grande piada, a louca da ascensão. Imagine 20 anos atrás, dizer que tudo no planeta era uma ilusão e que nós viemos das estrelas, que somos ETs e que existe um comando galáctico nos ajudando em nossa ascensão. Foi um tempo de muita confusão, sem mentira nenhuma. Pasmem, já quiseram me internar. Não preciso citar nomes. Uma linguagem que só eu entendia. Era tão forte e latente que não havia Cristo que mudasse a minha rota. Hoje eu consigo perceber que era algo como uma loucura divina. Essa pseudo-insensatez me libertou. Eu precisava sentir essa liberdade que projetava em todo o mundo e fui buscá-la. A prisão percebida fora de mim era justamente estar neste planeta, condenada à lei kármica. Esse era o inconformismo que me fazia vibrar em desespero, em busca das minhas asas. Se o inconformismo era meu, eu que desse conta dele, mas eu ficava tentando, e na maioria das vezes, sem sucesso. Libertar o povo de suas criações, principalmente no campo familiar, que é a pior prisão, ou melhor, a base dela, especialmente quando os padrões de comportamentos e emocionais ainda se repetem. Isso não sendo observado é garantia segura da lei kármica. Como não é essa a ideia neste momento planetário, é importantíssimo se observar atentamente. Perguntem-se: de que, no campo familiar, estou me alimentando? Quais são as dependências em que a lei kármica me segura neste campo? São vários tipos de inconformismo. O inconformado com a própria vida, vítimas, coitados, o oportunista, o mentiroso, narcisistas, normalmente com hábitos de tirania e de macular a imagem do outro por inveja. Não aceitar a própria experiência é uma condição de projetar a raiva no mundo o tempo todo. A dor causando dor. Derivam-se deste modelo de inconformismo várias outras energias
bem mais densas, até mesmo o conformismo. O inconformado com a vida do outro, no caso, eu, o salvador da pátria e solucionador de problemas, tenta por toda lei mudar o rumo da vida do outro, seja para deixar mais confortável, seja para aliviar o peso, suprir necessidades. Não parece, mas é loucura pura. Querer tirar a pessoa da experiência que eu julgava pesada, difícil, doída ou um tipo de prisão, não aceitando a experiência como ela era. Projetei a minha ótica no campo do observado. Mesmo parecendo boa intenção, essa situação ou este olhar não pode ser isenta de responsabilidade na interferência da ilusão que o outro deseja viver, já que a ilusão escolhida faz parte do aprendizado da pessoa. Além de sinalizar, também, terrível apego. Reconheci, soltei, liberei, com a energia da gratidão, para movimentar o campo. E um sinto muito por tudo e por todos os envolvidos no drama que escolhi experimentar. Todo inconformismo é também uma forma de prisão, apego, mesmo que seja na dor do outro, ou no que foi construído sobre esta dor, a partir dos meus próprios conteúdos. Considerando que é assim que percebemos o mundo, eu percebi a escravidão da humanidade, na inconsciência que isso era para ser assim. Eu percebi a escravidão da humanidade na inconsciência, que isso era para ser assim. A ilusão do inconformismo, vivida por mim durante a minha encarnação, foi a base da minha experiência durante boa parte da minha vida. Hoje, totalmente exposta, compreendi como funciona este grande tabuleiro. A minha crença em ser livre me mostrou o caminho da liberdade. O grito já estava dentro de mim, sempre esteve. Mas para que eu enxergasse, eu precisei olhar para todas as prisões possíveis, até atravessar o vale das sombras. A tentativa de liberar os meus amados foi o que me liberou. Eu nunca poderia liberar as pessoas das correntes que elas mesmas escolheram experimentar, principalmente as mais fantasiosas e romantizadas, nem resolver os problemas do mundo. De uma forma de brincadeira, eu tinha até um slogan: me fale o seu problema que eu tenho a solução. Pois é isso, meus queridos fractais, que assim como eu, experimentam a vida terrena. Essa foi a minha história de ilusão. Tenham certeza de que muitas pessoas poderão falar, confirmando cada letra deste texto, toda essa história, tintim por tintim. Inconformada com a pobreza, com as injustiças, com a violência doméstica na vizinhança, e por aí vai, sempre querendo fazer justiça, principalmente quando o alvo eram as crianças. Nunca consegui ter empregada doméstica. Não era concebível para mim uma pessoa limpar meu chão. As poucas que tive, consegui impulsionar para o crescimento pessoal, mas com todas elas a tentativa acontecia. Não era um ato de bondade, mas sim para eu sair de um desconforto que hoje sei qual era. Desde muito pequena, inconformada com os absurdos que o padre falava no sermão. Hoje até imagino que eu não entendia exatamente o que era, mas algo sinalizava o inconformismo. E isso causando confusão, pois eu interrompia a fala do representante de Deus na terra, sem nenhuma intimidação, causando confusão na escola, com a didática negligente de alguns professores. Minha querida mãe, uma exímia professora, morria de vergonha das minhas contestações em relação a seus colegas de trabalho e algumas vezes até ao diretor. Coitadinho do professor Edgar,
Fui cruel com ele aos 8 ou 9 anos, por ele generalizar uma bronca na sala de aula, em que eu não tinha a ver com o caso. A locomotiva entrava em ação. Que coisa feia, sem julgamento. Essa loucura que já dura 62 anos, pois me percebi neste inconformismo desde muito pequena. Não foi de toda ruim. Acabou me impulsionando a atender o pedido de uma pessoa muito querida na minha vida, mas que não dá conta de ficar perto de mim. Um dia ele me disse: "Por que você não sai do universo?" O inconformismo me fez ir atrás de tal saída. Encontrei, já que o universo é individual, conectado ao todo. Achei o meu. O inconformismo me impulsionou a fazer diferente e chegar até aqui, no marco zero, onde tudo se transforma em compaixão, compreensão da verdade que liberta. A liberdade que tanto busquei e acreditei ser possível nesta vida. Seguir os passos do Mestre, observando o comportamento dos mestres que aparecem a todo tempo, sinalizando o que não vemos sozinhos sobre nós. Indualidade é uma grande proposta de aprendizado. A menina Márcia, hoje com certeza, seria diagnosticada com TDA, TOD ou qualquer outro transtorno inventado pelos que não compreenderam a liberdade. Não mediquem os pequenos mestres. Ainda bem que na minha época, TOD era só um achocolatado para tomar com leite. Passei praticamente uma vida na inconformidade para descobrir que essa era a minha ilusão sobre a vida, sem nunca perceber que era o que me movimentava a não parar de buscar respostas sem fazer perguntas. Nunca me conformei em nascer, viver e morrer. Era uma certeza. Existe algo estranho nessa história. Vamos descobrir. Poderia ter sido muito ruim se, em vez de buscar a chave do portal de saída dentro de mim, eu tivesse me revoltado ou me vitimizado. Mas foi muito bom. Aproveitei a inconformidade para me transformar, primeiro em confusão, depois em amor. Tudo como um lindo aprendizado, claro que na inconsciência, pois só agora entendi o teatro no qual vim participar, porém a alma sempre esteve de olho a me orientar. Sem saber como funcionava o jogo, como muitos de vocês ainda não sabem, descobri que tudo o que fizermos com o coração dá certo no final, e também no começo. Para onde dirigimos a nossa atenção, se não for com o coração, passa a ser prisão. A mente procura apegos desnecessários, e pior que isso, nos prende nas ilusões que nem são nossas. É onde o apego entra e faz a festa. Eu estava apegada no inconformismo das experiências, que só de olhar me traziam desconforto. Exemplo, um feminino se vitimizando diante das migalhas do seu algoz. Isto para mim era uma tragédia. Eu não percebi o jogo, os contratos, os papéis. Eu tentava tirar a pessoa da experiência de submissão, mas isso nunca dava certo, já que o aprendizado era exatamente a pessoa passar por isso, aprender o autorrespeito. Qualquer situação em que eu percebesse a desigualdade, lá estava eu apitando, criando muitos movimentos de interferências nas experiências, que, aos meus olhos de inconformidade, não fazia sentido a pessoa viver tal situação. Os apegos não nos permitem o voo, e se não voarmos, ficamos estagnados na dimensão de dor e medo da lei kármica. Era sempre uma ânsia em ver as pessoas livres, a ignorância e o véu da total ilusão sobre a verdade da experiência em si.
Não me permitia acreditar que cada um escolheu viver as suas dores, seus medos e suas prisões, e que passar por tudo isso era justamente o que precisávamos para concluir a própria história kármica. Percebi agora que o inconformismo que sempre experimentei como uma característica da personalidade era uma forma de justiceira em relação a qualquer comportamento de prisão que por acaso eu observasse. Isso já me colocava em movimento, querendo tirar a pessoa da situação e experiência que ela mesma tinha escolhido. Tudo que eu olhava e tivesse uma dor, uma não compreensão, uma prisão emocional ou qualquer dependência, imediatamente eu levava para casa, tentando fazer o melhor, ou dar um pouco mais de conforto ou uma nova oportunidade. Era o inconformismo disfarçado de bom moço, principalmente em relação ao controle e dependências emocionais. Compreendendo que tudo sou eu, embora nesta encarnação eu não tenha vivido estes desconfortos em minhas experiências. Certamente limpei energias pretéritas que estavam impressas no meu próprio campo. A dignidade da alma humana é prioridade pelo meu olhar, não exatamente o ego ou a experiência em si, mas a saída dela me impulsionou a caminhar com mais firmeza durante a vida. Eu não vim a este planeta para viver e morrer. Vim para viver e despertar da ilusória morte. Não vim para morrer, vim para renascer em luz e amor, como todos que por aqui passaram e aproveitaram essa sagrada oportunidade. A dignidade está pautada em verdade e liberdade, e para isso é imprescindível sair das ilusões de apegos, das necessidades de dependências e de vínculos por simples interesses. Ser livre é libertar-se de si mesmo. Ninguém liberta quem nem imagina que está preso. As pessoas não entendiam o que eu colocava como prisão na 3D, sendo esse o ponto. Só eu enxergava a prisão, e elas estavam felizes nas gaiolas. Era uma busca por liberdade quase patológica, impulsionada pelo inconformismo daquilo a que eu assistia no teatro da vida. Mas o foco sempre foi a minha vida. É como se eu tivesse solução para todas as questões. Até tinha, mas as soluções não eram aceitas, principalmente quando se falava em soltar a dor, os apegos, as mentiras, as manipulações. As pessoas precisavam fazer as suas experiências e eu ficava querendo tirá-las do véu. A energia do inconformismo mostrava a dor que eu não reconhecia em mim, de estar nessa prisão dimensional, como se eu não fosse daqui. Era uma verdadeira loucura ver o véu e não poder fazer nada. Sempre as mesmas histórias, eu chamando para o grito de liberdade que só eu sentia, até descobrir que era o meu grito e de mais ninguém. No dia 23 de março de 2023, compreendi isso e soltei totalmente a inconformidade que me acompanhou por tantos anos ou décadas talvez. Sem entendimento da ilusão que eu também vivia, eu acreditava que poderia mudar as histórias de alguma forma. A lunática da ascensão queria sair libertando o povo dos seus próprios cativeiros e acabar de uma vez só com a experiência humana toda, doidinha de pedra. A submissão, a indisciplina, dependência, de qualquer forma, emocional ou financeira, o vitimismo, a manipulação, dissimulação, permissividade, preguiça, falsas crenças, crueldade e outros aspectos da experiência humana
que realmente me movimentavam. Era quando o inconformismo vinha a todo vapor da locomotiva desgovernada. Na inconsciência que a experiência era exatamente experimentar estes aspectos. Eu ficava tentando mostrar a luz que só brilha dentro de cada um, mas era totalmente em vão. Entendendo isso agora, e com tudo mais claro, não me permito mais interferir na experiência de ilusões de mais ninguém, a não ser, evidentemente, que o indivíduo queira saber como ser livre. Então, tenho como mostrar um maravilhoso caminho, a verdade que nos liberta das próprias ilusões. Salvar um escorpião da morte pode ser a sua morte. Falar sobre o meu inconformismo com a experiência das pessoas foi o que eu experimentei em minha experiência dual, e foi exatamente essa energia que me levou a compreender melhor o processo da experiência humana na totalidade, e com certeza me levou a fundar uma escola, onde o foco principal é a verdade e a liberdade sobre si mesmo, a morada dos mestres, ou Universidade das Emoções, em Indaiatuba, São Paulo. Levou-me também a escrever um livro, O ABC de um Mestre, uma verdadeira dissecação em toda a estrutura egóica, no corpo emocional, mental, etérico e físico, abrindo assim um vasto estudo no campo das ilusões, dos relacionamentos afetivos amorosos, principalmente o campo familiar e suas prisões. Este livro é uma informação clara do que nunca se ouviu falar sobre a experiência humana e todas as suas variáveis, nos jogos interpessoais de dor, medo, controle, julgamento e manipulações, em que toda a experiência humana é vista sob o olhar da verdade e da compaixão, mostrando um caminho de liberdade. Olhei por muito tempo para as pessoas pelos olhos do inconformismo, por elas não perceberem as prisões que construíram para si mesmas, e eu, de minha própria cela, tentava mudar o mundo. Compreender que só a verdade liberta é a chave que Jesus nos deu, e é a única chave que abre os portais de todos nós. Dela se serve quem deseja a liberdade. Entendi que eu não sou a experiência, e muito menos o que eu experimento, mas eu sou o que experimenta em nome do Eu Sou. A liberdade foi e é o marco da história da vida de Jesus. Ele traçou toda a rota, quando teve a epifania no deserto, compreendendo as suas palavras e vivendo essas verdades proferidas por ele. Continuei nesta mesma tentativa, buscar a chave da libertação dos grilhões da ilusão, porém agora sem o inconformismo, apenas com o olhar do reconhecimento. Desenvolvi, junto com todas as pessoas que frequentaram a morada dos mestres, um método de aprendizado cujo único objetivo é aprender a desaprender, aprender a se lembrar do próprio poder divino, já que isso não é possível ensinar. O mapeamento das emoções é a ferramenta do reconhecimento de toda a experiência dual, tridimensional de separação, que a lei kármica prevê e cumpre com rigor, possibilitando o reconhecimento de tudo o que foi realizado aqui, como experiência humana, dentro da ordem divina, a ferramenta auxiliar que é a pedagogia da alma. É a forma lúdica de todo este aprendizado, aprender a se lembrar com as próprias histórias, sem o olhar do julgamento ou culpa, apenas do reconhecimento e da gratidão. São duas energias que limpam o caminho de tanta dor, nos levando de volta para casa. O inconformismo me trouxe a compreensão da experiência, e essa compreensão me libertou do cativeiro da ignorância sobre a verdade da existência
e o reconhecimento da unidade em cada ser. Essa tentativa alucinada de trazer consciência à dor da inconsciência de uma maneira mais didática e leve acabou dando certo. Aposentei a locomotiva desgovernada e me servi de luz, informação que liberta e amor, ações divinas, trazendo a sabedoria da sagrada madrecita ayahuasca como curadora, professora e mãe amorosa. Compreender de uma forma lúdica as prisões criadas pelas emoções facilita os movimentos de libertação das energias que precisam de reconhecimento. São energias que são apresentadas no comportamento, geradas por essas emoções. Não podem ser invalidadas, negadas ou ignoradas, mas sim reconhecidas e liberadas em gratidão por cada ato vivido no teatro da vida. Essa é a grande sacada: valorizar cada detalhe da experiência sem nenhum julgamento ou culpa. O inconformismo pode ser destrutivo ou construtivo. No entanto, independentemente de todas as situações descritas em que essa energia atuou em meu processo de despertar, também deve ser reconhecido e liberado, já que o inconformismo é uma ação que invalida a experiência e não podemos permanecer nela, mesmo que a intenção seja vista como algo saudável aos olhos do inconformado. Com algumas pessoas, ao meu olhar de inconformismo, foram anos de tentativas, com alguns, bem mais de 20 ou 30 anos. Sem perceber, estive presa na ilusão dos também iludidos, até despertar deste ledo engano, quando dei conta que ninguém quer sair da experiência. É como se eu visse a vida por uma outra lente e desejasse expandir o olhar dos outros, trazendo mais confusão que resultados positivos. A ilusão sempre é mais forte que a vontade de liberdade, verdade ou vontade divina. Vencia sempre no tabuleiro dos jogos da ilusão. Caramba, como pude? Anos com essa obstinada ideia. Não se tira ninguém da ilusão. O iludido precisa antes perceber o que é a ilusão. Aí ele mesmo sai. Quem ainda está preso em suas criações, sempre tão valorizadas pelo egoísmo, não quer se movimentar em direção à liberdade de ser a verdade. Quer apenas ter a sensação de que a liberdade é fazer o que quer. É o ego ditando e se editando sempre, com regras que ele mesmo cria para se manter no poder sobre o iludido. Esse desconhece a si mesmo, como filhos do amor de Deus Pai, Mãe, Vida. É ainda uma lupa distorcida que não se liberta nas asas do amor. Tentar uma mudança em algumas programações pode ser uma luta inglória nestes tempos de competições e rivalidades. O contrato kármico prevê apenas a prisão, e neste contrato encontramos sempre os facilitadores, os que facilitam as dores e as prisões. Hoje consigo compreender que as coisas são como são, não há o que ser feito. Descobrir que não temos competência nem habilidade para fazer valer a verdade sobre a ilusão, quando a prisão mental está ativa, é a verdadeira entrega, mesmo porque é totalmente individual o processo do despertar. Cada um deverá encontrar em si estes códigos ou essas chaves que determinam a nova direção. As ferramentas que podem facilitar a retirada desses véus estão presentes nos trabalhos pela morada dos mestres, mas apenas como um sinalizador que indica onde as energias estão presas em seus corpos sutis e para qual direção deverá ser o olhar. Em 13 anos,
desenvolvemos este trabalho, cuja meta é a liberação de energias destoantes da luz que cada um é. No entanto, nenhuma ferramenta terá eficácia se o indivíduo não desejar se unificar com a fonte, o seu verdadeiro lar, ativando os códigos divinos, substituindo as velhas energias de dor e medo pela luz do amor. As energias ocultas se revelam com mais facilidade diante da verdade que cada um é. Essas revelações são tão individuais quanto uma escova de dentes. É totalmente pessoal. O que em ti está oculto, em ti mesmo será revelado. Esqueçam algo externo falando de suas emoções e dores. Esqueçam algo externo falando de suas memórias divinas do seu passado. É a autorrevelação. Cada qual se revela conforme a sua própria evolução e sua própria capacidade de entender as novas leis, que se intensificam em seu campo de vibração. O que esteve oculto em nível pessoal será revelado agora em nível pessoal. O que esteve oculto em nível coletivo será revelado em nível coletivo. Estejam preparados. A verdade que liberta cada pessoa do cativeiro e da sua própria ignorância se apresentará em forma de sabedoria. O manto do amor de Deus é esse saber. Já é sabido que o que estava oculto na lei kármica é a prisão perpétua que está ligada ao campo familiar dos que ainda dormem, manipulam e sustentam toda essa ilusão. E por isso é necessário observar em que setor da vida você está negligenciando com a liberdade. Onde está o inconformismo ou o conformismo com as situações? Estará também a chave que os libertará das prisões. Na negação dessas emoções ou da própria vida está também a estagnação das energias. Não mudar a ordem das coisas. Tudo é como é. Vocês só precisam de autonomia para decidir o que desejam experimentar, sem buscar a aprovação do externo. Ser a verdade divina em vocês. É primordial a autenticidade e audácia para sair de todo esse emaranhado. Mesmo sem saber exatamente como funciona o jogo nessa etapa, estamos de algum modo nos agrupando por frequência, percebendo com bastante clareza que os impulsos da mudança acompanham um ritmo próprio que se movimenta em direção sempre correta dentro da sincronicidade e assertividade do universo. Uma grande engrenagem fazendo os movimentos ascendentes de mudança em todo o planeta. E nós, aproveitando este espetáculo de luz e amor, rodopiamos em uma linda dança de frequências divinas que já nos lembra o nosso verdadeiro lar. O aprendizado mais difícil para todos os seres humanos é se tornarem livres, reconhecendo a verdade e a liberdade dentro de si mesmos. O único lugar que ambos existem dentro das leis divinas é em seus corações. Por isso, a ordem divina diz: voltem para casa. É importante a total compreensão em aceitar as coisas como elas são, dentro da dualidade, facilitar a saída do jogo, já que tudo na dualidade se fortalece com a rejeição, negação e resistência. Já compreendendo como é e não querendo mais servir aos propósitos da velha energia, podem sair. O portal se abriu. Sejam bem-vindos. Entrem. Este é o momento de vocês brilharem. Olhar com verdade para as próprias ilusões é muitas vezes um abismo intransponível. Somente o respeito à própria alma pode auxiliar nessa travessia.
e a inconformidade com as leis divinas irá sempre nos colocar a experimentar o inconformismo ou o conformismo. Em ambas as situações, estaremos como fora da lei. É mais fácil fazer os nós do que os desatar. É mais fácil prender um ser humano em falsas crenças, medos, submissão e apegos mundanos do que libertá-lo em verdade, colocando-o em liberdade. A submissão por troca de pão é a maior prisão e funciona muito bem nessa dimensão. A felicidade é sempre colocada como uma meta de vida, na inobservância que isso não poderá acontecer sem a verdadeira liberdade conquistada por meio do reconhecimento das leis do amor. A liberdade é confundida com distrações. Felicidade, antes da conquista da liberdade, é o mesmo que se alegrar com uma dose de uísque. O efeito logo passa, mas a prisão das emoções não curadas continuará lá. Pensar que as experiências são difíceis de serem feitas também é um engano. Quem está imerso na ilusão e não se percebe, nem imagina o que é viver sem dor e sem problemas. Aceita e imagina que está tudo bem, porque Deus assim quer. Quem não se percebe, não percebe nada, nem suas próprias dores. Muito pelo contrário, em muitos casos, e se tratando de submissão ou permissividade, alguns egos leem essa energia como atenção e cuidados. É muito fácil engaiolar um ser humano. O difícil é ajudá-lo a bater as asas para se deslocar longe dos olhos do controlador. São necessidades distintas, mas são equivalentes, ambas de prisão. Gaiolas de ouro, gaiolas de prata, gaiolas de madeira, seja como for a gaiola, é mais fácil oferecer a prisão que a liberdade. Alegrar-se com as asas que se desenvolvem e poder assistir o voo é uma incrível sensação de indescritível beleza vivida nesta encarnação, principalmente se são as asas de pessoas que você admira e sempre desejou vê-las voar em liberdade. Sempre haverá uma bela justificativa para manter o apego que muitos buscam sem cessar, chamado relacionamento amoroso afetivo. Por maior e mais bela que seja a gaiola, jamais encontraremos uma que comporte o tamanho das nossas asas, principalmente se ativadas na luz da consciência crística, ativadas na luz do amor, em verdade e em liberdade. O inconformismo não me permitiu adequação em nada que não fosse expressão de liberdade da minha alma. O inconformismo não me permitiu viver fora da generosidade e muito menos aprisionar alguém, mas me permitiu ser paciente até ver o desabrochar da vontade divina em mim, me impulsionando ao voo da liberdade. Não há mais espaço para inconformismo. Todos estão em suas escolhas e todas são abençoadas. A ilusão de cada um é para ser vivida, independentemente de como vemos ou se aceitamos, saindo da arrogância e aceitar tudo como é. Foi através de cada um que me conheci e me reconheci. Posso sentir cada experiência, do começo ao fim, de todas as histórias construídas no decorrer destes maravilhosos anos. Todos estão em um belíssimo lugar chamado coração. Foi neste lugar onde o inconformismo foi acolhido, que eu me lembrei quem eu era e hoje quem eu sou. Conseguem sentir que tudo se finda? Já é hora de colocar a espada no chão e render-se à luz. É sem bagagem, meus amados parceiros,
que, assim como eu, caindo e levantando, conseguimos nos reconhecer nessa linda energia crística, que nos habilitamos a ser a luz e o amor, neste planeta que conosco renasce. Respirar com leveza, soltar os pesos, admirar as histórias e lançar-se ao desconhecido. As quedas de barreiras internas estão cada vez mais fortes. Os estrondos são audíveis ao coração. Um chamado de alto e bom tom nos diz que é para que todos se apressem em soltar os velhos fardos. O meu fardo está solto, não desejo mudar a experiência de ninguém. O que precisava ser feito foi feito, é hora de aceitação. Informar que dá para mudar o rumo da embarcação já foi feito, mas isso é muito pessoal. Existe gente que tem medo de marola, de altas ondas e arrebentações. Existe gente com medo de águas paradas e não quer ainda olhar para essas emoções. O importante é que cada um possa reconhecer o próprio valor, independentemente de onde escolheram navegar. Estamos sendo informados que é possível fazer diferente de tudo o que foi feito até agora na inconsciência. Não sejam mais inconformados com a experiência, sejam agora gratos. O universo lê suas queixas como se vocês quisessem mais daquilo que em verdade não querem. O amor de Deus trouxe-nos até este momento para conhecermos a liberdade que se expressa somente fora do inconformismo. Libero o padrão de experiência que me fez chegar até aqui. O inconformismo liberando a todos do olhar do inconformado. Torno-me a expressão do conforto de ter experimentado o desconforto e nele reconhecer a grandeza que fui, que sou e que serei no eterno agora. Gratidão em luz e amor. Márcia Vazquez.